Um avisozinho. Ver que se tem mais alguém para entrar. É bem engraçadinha essa voz aí, né? Mas enfim, pessoal, 8h11, né? Já dá para a gente começar assim. A 6x1, né? Eu tava até pegando de novo o Atlas para dar uma lida. Também aquele e-book, né, que foi lançado primeiro, com os detalhes assim da pesquisa, né, os detalhes iniciais. E logo depois veio esse Atlas, né, que foi muito importante assim para, enfim, tá aprofundando algumas discussões, né? E aí ficou bem claro assim, que, tipo, a 6x1, ela é a 6x1 ela é tipo uma ladrona de tempo, né? E incentivadora de desemprego. Inclusive a gente dialoga bastante nas panfletagens com a população, dando essa ideia, fala, ó, tipo, essa escala aí ela gera um desemprego do caramba. Tanto é que, e aí a gente utiliza exemplos práticos, né? Ó, onde eu trabalhava eram 10 pessoas, e aí quando mudou para 6x1, tipo, cortou pela metade, sendo que a intensidade do trabalho, né, muitas vezes duplicou, triplicou, enfim. E aí eu achei bastante interessante que no Atlas, né, traz ali um gráfico assim que fala, tipo assim, sobre um tripé, né, da precarização da escala 6x1, né, que é baseada, tipo, na elevada jornada de trabalho, na disciplina, né, na punição que é colocada para os trabalhadores, a baixa remuneração, enfim, pontos, assim, muito interessantes, né, para a gente ir discutindo. E aí, quero mesmo agradecer, tipo, a disponibilidade mesmo do Tadeu, né, de estar aqui presente com a gente, já esteve em outros locais, né, como o Manhã Brasil, tá aí, por exemplo, no Instagram do Observatório do Estado Social Brasileiro, né, sempre trazendo dados importantes sobre a nossa realidade. E agradecer também, né, vocês presentes. Esse é um espaço, né, que o Tadeu falou, que vai ser uma conversa mesmo, tipo, mais livre, assim, na pegada de roda de conversa. Então, assim, levanta a mão e, tipo, já fala naturalmente, tranquilo. Assim, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia mesmo. Não fica com receio de interromper, né? Porque no online a gente interrompe, tipo, tipo assim, no online é completamente diferente do presencial, né? Dá aquela interrompida, mas vai mesmo assim, tipo, e a gente vai dialogando, né? Enfim, se alguém tiver alguma dúvida, né, antes da gente prosseguir, pode levantar a mão aí. Mas estou vendo aqui que não tem nenhuma dúvida sobre o espaço ainda. Mas, assim, o Tadeu, né, ele vai ser aí o nosso facilitador, né? Vai estar aí à frente dessa discussão. Boa noite, galera que está chegando aí. Ele vai estar à frente, né, dessa discussão, assim, e aí eu vou pedir, né, que ele se apresente e já inicie aí seus comentários, enfim, sobre a pesquisa, né, para a gente começar essa conversa, assim, e aí queria já deixar, inclusive, uma pergunta, né, Tadeu, assim, algumas coisas assim para já tu ir depois aí que se apresentar e conversando, assim, de qual é a diferença, assim, dessa pesquisa, né, do observatório para as outras pesquisas, né? E, para além disso, assim, o que motivou a pesquisa? É isso, deixo contigo essa bola aí. Então vamos lá. Primeiro, agradecer a todo mundo. E assim, é uma conversa mesmo. Tanto é que eu fico muito confortável. Eu brinco, Fernando, que eu aprendi na pandemia, eu não entendo nada de computador, de câmera. Mas eu brincava com os alunos assim: eu quero que pelo menos um abra a câmera, que aí eu não fico pensando que estou sozinho, né? Então, os alunos revezavam quem ia ficar, enquanto os outros iam assistir novela, filme, série de Netflix. E eu brincava com eles, então, pelo menos um, né? Então, assim, podem abrir, conversar, perguntar, que a gente está aqui para lidar com isso mesmo, lidar com as dúvidas e aprender. E quando eu aprender, assim, eu não estou falando aprender do ponto de vista abstrato. Eu também trabalhei no 6x1, e é sempre difícil a gente pensar assim, eu sei o que é trabalhar no 6x1, né? Mas eu tenho uma história de vínculo com a 6x1, que vem antes da própria Constituição Federal, não é, de 88. Eu ingressei no mundo do trabalho
formal em 1988, em janeiro, carteira assinada no mundo pelas portas da construção civil. Depois eu fui bancário. Então, você imagina... por que eu inicio dizendo isso, Fernando? Porque é o seguinte, a jornada de trabalho no Brasil, apesar dos paralelos em termos quantitativos, que você pode estabelecer com qualquer país, qualquer comparação que tem o Brasil com outro país, ela tem que ser feita com muitas ressalvas. Por quê? Justamente por isso que a gente está vivendo aqui agora. Eu estou em Goiás, em Goiânia, numa cidade do centro-oeste brasileiro. Vocês estão numa área litorânea. Se a gente tivesse gente de Porto Alegre aqui, do Acre, do Amapá e tal, quer dizer, mesmo assim, nós teríamos uma amostragem muito pequena do que é o território brasileiro e de, portanto, o que é o mercado de trabalho. Não existe uma 6x1 apenas, pelo que a gente estudou. E nessa pesquisa, quando eu viajava pelo Maranhão, eu ia num posto de gasolina, nas cidades, e entregava, panfletava, sozinho. Não tinha problema. Justamente por isso, porque existem vários padrões de especialização da 6x1, não é? E esses padrões são padrões que respondem à dinâmica do mercado de trabalho brasileiro. Quais são as marcas dele? Regionalmente, é um mercado de trabalho que tem uma diferença salarial nas mesmas funções muito forte. Por exemplo, Fernando, a Bahia e Salvador, na pesquisa, a maior assimetria que existe nos dados é a assimetria dos salários. Não é? O Nordeste e a Bahia têm os menores salários, no caso, que foram assinalados na pesquisa, e que também se reproduzem nas pesquisas oficiais, na PNAD. O Eduardo, trabalhei no interior da Bahia, lá é comum uma escala de 15x1, na qual a pessoa folga um dia, sim, perfeito. E você tem uma escala 6x1, Eduardo, também no interior da Bahia, no interior do Maranhão, no interior de Goiás, do trabalho informal. Ela é predominante no trabalho informal. Não é? E aí ela é pior ainda. Então, eu tenho um retrato da 6x1, que é basicamente traduzido a partir dos dados da RAIS, ou seja, eu tenho 38 milhões de pessoas trabalhando 48 horas ou mais. Ok? Só que isso não basta. Por quê? Porque a jornada 6x1 também é do trabalho informal. E aí os 38 milhões não resolvem isso. Né? É o mercadinho de serviços gerais, é isso mesmo. É desse jeito. Então, nós temos o quê? Em termos de formato espacial, pegando esses 38 milhões, somando com o trabalho informal, espacialmente eu tenho o quê? Cidades pequenas, abaixo de 15 mil habitantes, no interior mesmo do país, que tem um padrão da 6x1, Fernando. Ele tem um padrão, tá? Por que é importante entender isso? Porque o gasto do tempo dele é diferente lá no mercadinho, que o Eduardo está dizendo. Ele não gasta tanto tempo no deslocamento e, basicamente, às vezes não gasta com transporte. Depois, nós temos um padrão da 6x1 dos ambientes metropolitanos, Salvador, Goiânia, Fortaleza, Porto Alegre, etc, etc. Depois, nós temos um padrão da 6x1, e esse é mais difícil ainda de entender, que é o padrão litorâneo, que a pesquisa da Bahia demonstrou, que é basicamente o setor de serviço ligado à hotelaria e os satélites do serviço, seja de temporada ou não. E depois os enclaves, que a gente tem no território todo. Então, pelo menos 4. E mais um, Fernando, que a pesquisa eu acho que é um dos dados mais felizes, que é o rural. Não é? O trabalhador rural trabalha na 6x1 e é extremamente explorado. Então, a primeira questão, o que motivou, Fernando? Vamos pensar o que motivou. Eu sou professor do ensino noturno numa universidade, tá? Mas ser professor hoje em uma universidade pública, na periferia, em cursos, não há por que não dizer, no formato do que existe hoje, são considerados periféricos, e, por exemplo, são cursos de formação de professores,
Qual é o público que eu recebi à noite? Nesse momento, eu dei aula ontem, dou aula no segundo. É um público muito parecido com o que um grande pedagogo já chamou de passageiros da noite. Meus alunos se locomoviam 70, 80 quilômetros diariamente para estudar à noite. Só o fato deles chegarem na universidade já era um ganho. Então, a partir deles, inclusive da Andréia, que está lá no grupo, que é uma operadora de caixa, quer dizer, trabalha, mora em Aparecida, migra para um grande atacadista, vai para o outro canto da cidade e volta. Quer dizer, essa realidade, somada ao interesse do observatório, foi o que motivou. E foi tão feliz que nós fomos conhecendo parceiros, né? E o que ela difere, perdão, de todas as pesquisas, inclusive as pesquisas dos barões, né? Vamos lá, porque essa pesquisa, ela foi uma pesquisa sem financiamento, sem dinheiro, né? Então, assim, produziu aquele dashboard incrível, muito legal, mas foi o sindicato que pagou. Nenhum pesquisador teve remuneração, ninguém teve nada, né? Então, o que ela difere? Ela difere na seguinte questão, Fernando. A Quest, o Ibope, sei lá, perguntam, você, o Bruno, o Aguinaldo, sei lá, todos que estão aqui são contra ou favoráveis a 6 por 1, qual cidade você mora, gênero, etc, etc. E aí faz um estardalhaço na mídia, né? Aí diz, 67% são contra. Certamente gente de Ipanema, do Meireles em Fortaleza, aí da Barra e tudo mais, votou contra. Então, o que nossa pesquisa fez de forma diferente com a ajuda de todos vocês? Para ela, não importa saber se você é contra ou a favor. Isso é, né? Para ela, para nossa pesquisa, importou entender o que levou esse respondente a ser contra ou a favor, né? E então, portanto, esse respondente respondeu 26 questões cada um, Ita. E das 26 questões, multiplicadas por 5 mil, alguma coisa, são mais de 125 mil questões que nós temos. É muita coisa para a gente tabular, cruzar. Né? Então, são questões sobre o quê? Sobre esse tripé, Fernando. Né? Porque, por exemplo, se a gente tiver um debate público, certamente aparecerá um político, um empresário que dirá, eu também trabalho na 6 por 1. Poxa, por que vocês querem? O político fala agora que trabalha na 7 por 0, pô. 7 por 0. E, Fernando, eu não duvido. Eu não duvido, porque alguns porque trabalham mesmo e outros porque trabalham na mentira, na fake news. E isso exige tempo. Mas eu não duvido. Né? Se você pega, você falou no Glauber, eu acho que o Glauber trabalha 7 por 7 e tal. Tá. Mas a pergunta é, o que significa? Outro 0 por 7, sem dúvida. Outros eu conheço muitos. Mas o que significa isso? Porque o problema da jornada 6 por 1 não é apenas a elevada jornada de trabalho. O que a gente... Neymar, mas o Neymar cai muito, né? Cada caída é um descanso. Então, ele tem lá, ele não tem aderência como no call center, né, Fernando? Eu fui aprendendo isso. Então, Fernando, o que acontece? O problema não é, então, só a jornada. Então, a gente tem que dizer, então, tudo bem, não é a jornada. A pergunta é, você tem tempo de lazer? Você recebe bem? Qual é o seu regime de trabalho disciplinar? Então, são várias camadas. Então, a 6 por 1 responde por regimes disciplinares, assim, os relatos que nós temos de operadores de caixa, o call center, Fernando, que você trabalha ainda, né? Eu diria até que ele se equiparou à questão do varejo. Por quê? Porque o call center era, na década de 90, a porta de entrada, né? Do jovem precário. Porque vamos pensar, gente, nós estamos falando de jovens precários, ok? A porta de entrada. Aí isso veio para o varejo, tanto nos interiores quanto nas capitais.
Então, isso implica que existem regimes disciplinares de punição muito fortes. Então, eu tenho alta jornada de trabalho, eu tenho regimes disciplinares muito fortes e eu tenho baixa remuneração, né? Então, é em tudo diferente de um deputado. Ele não precisa de autorização para ir levar o filho no hospital, né? A rigor, tal, etc. Ele não tem regime disciplinar e a remuneração dele, né? Mas mais do que isso, o que a pesquisa procurou entender é que o conceito de trabalho é importante. Tem uma coisa maravilhosa em todo esse movimento das 6x1, do ponto de vista do neoliberalismo e dos discursos, é que é o seguinte, o trabalho importa. Ele continua gerando valor. É simples assim. Aquele sonho distópico, que o mundo sem trabalhador, não, o trabalho importa. Se não importasse, não estava todo mundo tão incomodado. Né? Então, o trabalho importa para a exploração da mão de obra, por definição, ela importa. Neste sentido, o conceito de trabalho tem aqui um vídeo, nós estamos lançando pequenos vídeos com as pessoas que produziram os textos para o Atlas. Infelizmente, o Fernando não teve tempo, ele foi convidado, e o período estava muito difícil. Aí, Fernando, um deles era trabalho intermitente, que é o último que saiu, né? Por quê? Porque, pensa bem, isso tem toda a relação com a reforma, e aí pensa comigo. Jornada elevada a trabalho, disciplina e baixa remuneração. No entanto, quando eu localizo as bacias de trabalho precário, o que eu vejo? Meio de transporte, acesso, por exemplo, predominantemente na pesquisa, são ônibus. Isso é incrível, não é? É incrível. Você pegar, o que nós perguntamos na pesquisa? Não interessa só saber se você é contra ou não. Então, eu quero saber a distância que você percorre diariamente, o meio de transporte que você utiliza e o tempo que você gasta. Então, tem algo que nós não conseguimos inventar ainda, que é tempo. O dia tem 24 horas. Então, a engenharia e a gramática dessas pessoas que responderam, que está no croquis que nós fizemos, é de escolher o que eu vou para estudar ou não. Eu escolho dormir ou não. Eu escolho lanchar ou não. Então, isso tem impactos na nutrição. Se tem impacto na nutrição, tem impacto na jornada de trabalho e, portanto, na produtividade do trabalho. Não é? Então, se você pegar os dados sobre absenteísmo, ou seja, sobre atestados e tudo, são horríveis, né? Aqui, a pergunta, a pesquisa que faz sobre o sentido do trabalho, o significado social, da escala 6x1. Isso, o Eduardo perguntou uma pergunta. Tadeu, a pesquisa que faz o diálogo também sobre o sentido do trabalho, na escala... Sim. O Eduardo, eu acho muito interessante essas perguntas sobre o sentido do trabalho. Eu não sei se o Eduardo pesquisa isso, mas, basicamente, se você pegar a literatura, essa pesquisa gerou 3 produtos. 4. O dashboard, que vocês podem entrar no site do sindicato e consultar, gerar os gráficos. O Atlas, que o Fernando vai sortear depois para vocês, tem ele online, mas físico é bem legal. E ele tem, o Eduardo, e o observatório tem um problema, a gente produz muita coisa, mas não sabe divulgar, somos tímidos, né? Então, e aí tem 2 e-books, que são 2 pesquisas, 2 notas. A primeira é o que esconde a escala 6 por 1 roubo de tempo. Então, aqui o conceito de tempo está aqui. A outra, que é menos divulgada, e eu acho que a gente ficou um pouco cansado, é essa aqui, ó. A Sociedade Aterrorizada, a Aliança dos Patrões contra a escala 6 por 1. Essa analisou a escala 6 por 1 do ponto de vista dos patrões. Essa. Eu gosto dessa, viu, Fernando? Por quê? Porque essa nos prepara para responder os patrões. Ok? Né? Ou seja, o que eu respondo quando ele disser que o país vai falir? Né? Quando ele vai dizer que os pequenos vão falir. Aí a gente tem que dizer
depois volto no sentido do trabalho que o Daniel perguntou, mas pegando o gancho, que qual é a estrutura do mercado de trabalho brasileiro? Ela é simples de entender. 0,01% das empresas brasileiras que tem mais de, acho que 300 ou 500 funcionários, elas concentram em torno de 20 a 25% do total da mão de obra. Entendeu? Uma fração diminuta das empresas são as que mais concentram. Então, você tem os grandes varejistas, atacadistas, etc., que têm 100 mil funcionários, 80 mil funcionários, as grandes redes, tranquilamente. Elas vendem o argumento. Qual é o argumento dela? É como todo argumento da burguesia muito organizada que faz. Ele pega um discurso metonímico, ele pega uma parte do discurso e joga para o todo. Na medida em que a pessoa da padaria, do pequeno mercadinho, da ferragista, vai dizer, poxa, isso vai me prejudicar. Não vai, porque ele não tem 100 mil funcionários, porque os impactos são diferenciais. Então, o primeiro discurso que tem que demonstrar é esse. O segundo, e ainda no campo das empresas, são essas empresas que pagam menos impostos. O faturamento do varejo do ano passado, das 300 maiores empresas do varejo, 300, gente, 300 só, tá? 300. Ele foi na casa de 1,7 trilhões o faturamento. Trilhões T de Tadeu. Não é lucro, é faturamento, mas daí dá para você deduzir o lucro. Então, elas têm muito lucro, empregam muito, e, portanto, essa mudança na jornada, apesar do reduzido impacto, elas não querem ceder. Né? Então, é muito diferente o impacto para o dono de uma ferragista. Nesse trabalho aqui, esse trabalho surgiu da sociedade aterrorizada, por quê? Porque a federação, acho que a Federação da Indústria de Minas Gerais, ou do Comércio, está até aqui, divulgou uma nota nos jornais dizendo que o PIB ia cair 16% em um cenário específico, e depois ia cair 14%, ia perder 14 milhões de trabalho. Isso é ridículo, isso é espantoso. Por quê? Porque isso equivale a São Paulo, Rio e, se brincar, Bahia. Perder todo o emprego, né? Ou seja, você reduzir a carga horária em 4 horas. 4 horas. Tadeu, nem na pandemia, nem na pandemia a gente perdeu tanto de PIB assim, pô. Sim, você não pega, porque o PIB tem uma história interessante. Né? São esses números mágicos que ontem eu estava numa banca da economia, eu falava para os economistas assim, não sei se tem economista aqui, economista adora modelo, ele faz uma equação, joga os dados e diz X. Né? Eles têm uma tesão por modelo, eu acho que eles dormem com modelo, mas não modelo a modelo, ou um modelo matemático. Né? Então, e o PIB é uma dessas coisas. Imagina aqui, Fernando, ok? Eu estou sentado aqui com vocês, cada um de vocês está com um copo aí d'água, bebendo uma cerveja, sei lá o que quiserem. Portanto, eu acabei de gerar PIB. Tomei uma água, vocês concordam comigo? Gerei PIB. Fernando, se eu tivesse vindo correndo da universidade para cá e sofrido um acidente, eu geraria PIB mais um. Ou seja, geraria mais PIB. Se eu morresse, então, meu Deus, o PIB ia aumentar em 1. Por quê? Porque o PIB é isso. O PIB é isso. O PIB trabalha com essa lógica. Então, pandemia gera ou não PIB? O mundo não acabou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, quando for discutir, esses cenários. A Sara está correta. Aí ele pega todo o cenário, ele acha que não tem presença do Estado, que os mercados... Olha, o dono da Chili Beans agora, que, desculpe, é um dos lugares mais desgramados para se trabalhar num shopping. Está instituindo a escala 5x2. Eu digo desgramado porque os quiosques de shopping center são terríveis. Né? O dia que eu fui entrevistar, junto com o pessoal do PCBR, foram
3 pessoas, não, 6 pessoas no shopping fazer panfletagem. As pessoas nos quiosques, eles não atendiam, porque eles olhavam para a câmera e diziam, a gente está sendo monitorado, etc, etc. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos que a economia vai quebrar. Se o trabalho importa, e se eu dou qualidade de vida para o meu trabalhador, ele tem como ter a nutrição dele, ele tem como estar mais feliz, atestados, babá. Não tem como não melhorar. Não tem como a economia não crescer, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer qualquer concessão. Esse debate estava na Constituinte já. Esse debate tem mais de 100 anos, entendeu? Pode falar, Fernando. Vocês me deixam aqui, gente, pode perguntar, interferir aí, porque a gente tem que falar. Fala, Fernando. Tá rolando até algumas perguntas ali no chat, mas assim, algo que me chamou bastante atenção, né, foi que essa escala, porque antes eu pensava que essa escala ela estava restrita às capitais, né? Então, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, tal. Aí, quando eu li, me chamou bastante atenção, vou desligar a câmera aqui que tá dando uma travada. Me chamou bastante atenção porque essa escala está espalhada, né, para além das capitais. E aí, outra coisa assim que eu estava observando, né, que além das condições de trabalho, né, dos interiores, seriam as piores aí, né, principalmente quando a gente observa os interiores nordestinos, né. Aqui, por exemplo, tem gente, sei lá, de Vitória da Conquista, Feira de Santana, Ipirá. Região metropolitana também de Salvador, Ipirá. Inclusive, me chamou bastante atenção o caso de Ipirá, né, da fábrica de Ipirá lá, que é comentado no Atlas. E aí, uma coisa que pega muito, né, você falou até um pouquinho no começo, que, tipo assim, nos interiores tem aquele suposto benefício de que, ó, você não precisa, né, tá se deslocando por 1, 2, 3, 4 horas para chegar ao seu trabalho, né? No entanto, o salário é muito lá embaixo, né? E aí, quando a gente pega as capitais, as distâncias, né, são, assim, muito, muito absurdas, né? Eu lembro que uma vez eu fui em São Paulo, visitar alguns parentes e tal, e aí, tipo assim, a gente precisava ir de um lugar a outro, era, sei lá, 2 horas, 3 horas, e, tipo assim, dentro da própria cidade, né? E isso sem pegar trânsito, né? Imagine quando pega. E aí, assim, aqui em Salvador, né, que é onde eu vivo atualmente, eu morava num bairro chamado Pernambués, né? E aí eu trabalhava na Ondina, estudava no Cabula, né? Para quem conhece, tipo, é uma triangulação louca, né? Que basicamente eu perdia no meu dia aí 4 horas, 5 horas, somente mesmo em ônibus, assim. E aí é bastante complicado, né? Porque a gente perde tanto nossa vida nas longas jornadas de trabalho, como também nessas, né, conduções aí que a gente bem sabe as condições, né? Que a gente está aí umas situações assim que cada vez mais há o perigo, né, nesses ônibus, de repente a gente ser assaltado, ser morto e tal. Ainda mais na Bahia, né? É que o bicho está pegando. E eu costumo dizer que, tipo assim, foi uma parada que até eu falei quando eu fui entrevistado pelo Manhã Brasil, né? Que, tipo assim, eu conheci a escala 6 por 1, tipo, já na infância, né? Quando meus pais precisavam, por exemplo, me deixar com os vizinhos, né, para ir trabalhar. E aí, quando eu completei, tipo, coisa de 9 anos, né, eu já ficava sozinho dentro de casa mesmo. E aí eu fico pensando, tipo assim, para quem tem filho, né, como que isso, por exemplo, impacta, né, no desenvolvimento dessas crianças, né? E aí, uma outra coisa que me chamou bastante atenção também, para além dessa questão do desenvolvimento da criança, para além do deslocamento, para além dessa escala também estar dentro dos interiores, foi uma parte lá que fala sobre os marcadores étnicos, né? E assim, tipo, me chamou tipo, a atenção o que que explica, por exemplo, pessoas negras, né, trabalharem em distâncias maiores, né? E aí eu fiquei, assim, pensando, e aí, enfim, queria trazer, assim, para de repente você dar uma comentada ou alguém mais comentar, assim. Mas é curioso, como, por exemplo, é porque eu não estou com o Atlas aberto aqui na pesquisa, pô. Mas é bizarro, assim, tipo, como pessoas brancas trabalham mais próximo do trabalho e pessoas negras trabalham cada vez mais longe. Isso é uma viagem, assim, tipo,
que eu olhei a pesquisa assim e falei, caralho, o que está É chocante acontecendo? quando você cartografa isso, né, Fernando? E demonstra, né? Porque, por enquanto, é abstrato, né? Deixa, o Agnaldo, pode falar. Deixa eu... Primeiramente, queria dar boa noite aos camaradas, né? E é assim, um pouco de contexto, porque eu me sinto muito deslocado nessa discussão, porque eu sou do interior da Bahia, Irecê. Então, assim, muitas das discussões que a gente tem sobre a escala 6 por um, não sei a que ponto se aplica, porque assim, eu não, eu imagino que a realidade difere muito do interior para cidades maiores, né? Então, assim, a minha dúvida, que eu queria saber, até dos camaradas também, é justamente isso. Quais são os principais espantalhos que a direita levanta a respeito da escala 6 por um, especificamente, de preferência, os que se aplicam à nossa realidade baiana, e como é que a gente pode estar modificando o nosso discurso para desmontar esses espantalhos? Eu vou falar só um pouquinho sobre o Fernando, e eu, não, eu conheci ele de passagem, né? Então, são duas coisas. Fernando, eu sou professor de geografia urbana. Eu gosto muito de cidade, né? Então, eu estudo cidades, é a minha formação de origem, né? Ainda ontem, só para a gente ter um papo mais... Pode ser um papo mais aberto, né? Ainda ontem, eu dava um exemplo, antes de ontem, com os alunos do noturno, sobre um seriado muito conhecido, chamado Todo Mundo Odeia o Chris. Né? Acho que todo mundo conhece Todo Mundo Odeia o Chris. Se o patrão pudesse, ele te pagava com palito de picolé. Para mim, é a melhor frase assim, da série. Ele é muito interessante. Mas o primeiro episódio, eu sugiro que todos assistam, que não assistiu. Ele marca o quê? Uma cena muito clássica da mãe do Chris, no carro, vindo com o pai, os dois irmãos, e duas coisas. Ele fala em comprar um sanduíche combo, e a mãe concorda. Então, só que o combo para o pai é o seguinte: um fica com refrigerante, outro fica com hambúrguer, outro fica com a batata, não é? E eles tecem um diálogo no carro, e a mãe, a Rochelle, acho que a Rochelle, ela diz por que ela mudou, e todos saem satisfeitos, Eduardo. E por que ela mudou dos antigos condomínios, que nas cidades americanas, né, os condomínios decadentes, né, ao estilo do Le Corbusier, e foi para o Brooklyn, não é? E uma das coisas que ela fala é que ela buscava ali serviços, mesmo em uma habitação precária, naquela época no Brooklyn. Isso hoje não ocorreria hoje, porque, por conta da valorização. O que isso significa? Significa o seguinte, que a nossa sociedade desigual, e ela é desigual na sua essência, ela é desigual porque ela é historicamente desigual, não é? Outro dado, se você for pegar o recenseamento no Império, ainda em 72, da população brasileira e da população escravizada, você vê que em torno de 18% ainda era uma população escravizada. Se você pegar o último dado do IBGE, é uma coisa até uma coincidência, mas não tem relação estatística, tá? Mas só uma coincidência. É a mesma proporção de pessoas que vivem em favelas. Não é? A mesma proporção. O que eu quero dizer com isso? A forma de organização das nossas cidades, uma forma de organização extremamente fragmentada em função do valor do solo, da moradia, e que, portanto, é em função do valor do trabalho. Então, é natural, né, é naturalizado que as populações mais pobres, e, portanto, isso tem cor, tem gênero, elas se afastem mais dos núcleos urbanos das centralidades da cidade. Isso é típico da nossa formação. E, nesse sentido, o Agnaldo, o nosso desafio é o quê? Eu imagino, tá? E eu passo depois para o Tomás. É o quê? Não naturalizar que no interior
não exista, por exemplo, escala 6x1 tão ou mais cruel. E eu vou dar um exemplo para você. Eu posso até depois tentar te mandar os dados, se eu lembrar, que a gente vai ficando com a cabeça. Por exemplo, Irecê tem uma forte relação com a agricultura. Está numa zona de irrigada, se eu não estou enganado, não é? No vale, ok? Essas regiões não tem nem escala 6x1, ela tem escala 7x7. E o nível de exploração da força de trabalho, ele é muito maior. Inclusive, regionalmente, ele se expressa e reproduz a pobreza. Então, a questão é que, nesses grandes interiores, isso, Sara está correta, foi normalizado, não é? Só que isso trava o futuro da juventude. Se você vai na cidade do interior, é o jovem ganhando meio salário mínimo, trabalhando no celular, no distribuidor, etc., e ele não tem acesso a bens. Por quê? Porque nos foi ensinado, essa é a grande contradição que a gente tem que explorar, nos foi ensinado, desde o século XIX, que o trabalho dignifica o homem, que a partir do trabalho nós teremos mobilidade, se for trabalho e estudo, então melhor ainda. Ora, só que o desemprego entre os jovens, está 14% a 17%. Eu acho engraçado a estatística. Todo mundo fala que o desemprego, todo mundo vai falar que o desemprego está a 6, 7. Não. Ele está a 6, 7 quando ele pega toda a faixa de desemprego, mas agora ele está a 14%. Entendeu? Assim, nós temos metade da população nossa dessa forma, trabalhos informais, microempreendedores, não é? Então, o mercado de trabalho tem essa sinergia do mercado de trabalho. Por exemplo, o deslocamento dos call centers, Fernando pode confirmar, ele sai das capitais. O deslocamento das indústrias vão para o interior, para os bolsões. O Mateus, no Maranhão, Mateus, no Maranhão, e uma série de varejistas regionais, a Armazéns Paraíba está no interior. E a pessoa, qual é a diferença? Só para passar. Do ponto de vista do mercado de trabalho, você pode passar, a minha filha está ali, eu estou na 6x1 aqui em casa. Do ponto de vista do mercado de trabalho, o que acontece? Esse trabalhador da 6x1 ganha menos, inclusive, nessas cidades pequenas, porque o estoque das cidades pequenas está relacionado aos empregos formais de prefeituras. O que não é um crime, de jeito nenhum, tá? Isso também é outra besteira que a gente, às vezes, reproduz. O Estado brasileiro é grande. O Estado brasileiro é pequeno, é eficiente, não é? E é barato. Eu já disse isso, eu digo em todo lugar, mas as pessoas... Então, a gente tem dados para isso, mas eu não vou... Mas é isso. Então, esse mercado de trabalho do interior, de Irecê, de Amarante, de Gurupi, de Barcelos. Imagina, Aguinaldo, Barcelos, se você acha que Irecê está isolado, imagina Barcelos, à margem do Rio Negro, ou Borba, à margem do Rio Madeira, e essa 6x1 está lá, né, com altas taxas de lucratividade. Por quê? Porque o custo do trabalho é muito reduzido. Entendeu? Então, essa é uma escala generalizada que nós vamos ter que discutir, né? Porque isso implica vamos dizer o seguinte, na autonomia nacional, de nossa nação. Se a gente quiser produzir, quiser avançar, quiser aumentar a produtividade, mesmo no varejo, a escala tem que cair. Vai lá, Tomás. Primeiramente, boa noite, né, a todos e a todas. Eu achei, minha fala seria mais para fazer um adendo à fala do Tadeu, que ele citou o seriado, né, Todo Mundo Odeia o Chris, e eu acho que esse seriado, ele consegue exemplificar bem como ficam evidentes as diferenças, né. Tem um episódio em específico, acho que eu gostaria de dar 2 exemplos, né. No começo da série, o Chris vai estudar em outra escola, né, que as escolas no bairro dele, né, a escola do bairro dele, era uma escola italiana. Exatamente, ele vai para uma escola italiana, né,
É bem interessante isso. E aí ele vai para uma escola de brancos, que as escolas do bairro dele, né, eram ruins, né? E também evidenciar um fato que nas grandes metrópoles, né, você tem essa tendência, né, de se fazer esse apartheid social, né, que eu gostaria de dizer. Então, assim, o Chris, por exemplo, morava em um bairro muito pobre, que as condições eram horríveis, que as escolas eram horríveis, e aí ele é obrigado a ir para obter uma educação melhor a um outro bairro, né? Um bairro italiano, como o professor falou. E aí, no caso, para a gente evidenciar, a gente estava falando dessa questão de transportes, né? E o Cris, ele tinha que pegar vários ônibus para ir para a escola, né? E também tem para... E aí eu acho que isso poxa, fica o exemplo perfeito. Tem um episódio que o Greg vai passar uns dias na casa do Chris, e aí o Chris chega, e aí o Greg começa a dormir nas aulas. E aí a senhorita Morel Perfeito. por que você está dormindo, não sei lá o que, não, porque eu estou passando uns dias na casa do Chris. Ou seja, para ver que a diferença, como o cotidiano do Chris era muito mais pesado, era muito pior do que o do Greg, tanto que o Greg não aguentava a rotina do Chris na época. E aí eu acho interessante a gente falar que nós estamos falando, o seriado se passa nos anos 80, em um país do capitalismo central. Ou seja, para a gente ver quão emergencial é essa questão da escala 6x1 e quão emergencial é essa questão do avanço, né, de se acabar com isso de vez e de se melhorar a qualidade dos transportes. A gente está falando hoje do Brasil, e essa realidade ainda se passa aqui no Brasil. A gente está falando aqui de Salvador. O camarada ali citou agora que o transporte maluco que ele tinha que fazer. Então, assim, gostaria de evidenciar isso. A gente morando num país do capitalismo, a série já demonstra uma realidade muito ruim, né? Mas em um país do capitalismo central, nos anos 80, em questão a decadência da União Soviética à época, né, e o avanço do neoliberalismo. Ou seja, atualmente, para a gente exemplificar bem mesmo, para a gente ver o quão ruim é a vida do trabalhador brasileiro, o quão difícil está a vida do trabalhador brasileiro atualmente, né? Então, seria mais isso. Eu gostei muito do exemplo do Tadeu, acho que é um seriado muito bacana, evidencia várias coisas, e é isso aí. Obrigado aí pelo espaço, viu, gente? Mas é um seriado muito bacana mesmo. E a forma como ele termina, por exemplo, olha o que a gente está discutindo. E talvez seja isso que a gente se identifique. Sabe por quê? Veja, a gente estava falando da universidade, né? A gente está produzindo um material sobre violência contra professores e professoras. E a gente sempre discute isso. A gente sempre discute no observatório assim, que tipo de material a gente quer produzir. A gente quer produzir algo para ficar no currículo, ou algo numa linguagem mais direta que as pessoas talvez possam ler. Eu acho que a gente tem que pensar na linguagem, né? Então, esse é um exemplo clássico disso. Só para lembrar, no final, né, Thomas, no primeiro episódio, o pai dele pergunta como ele está, e ele rememora que naquele dia ele já tinha apanhado na escola, do italiano, né, do menino. E ele vai falar para o pai dele, e aí ele começa a lembrar, vem a imagem na cabeça dele, que o pai dele havia participado da campanha dos direitos civis, e apanhava muito na rua. E ele se cala e diz, foi ótimo o meu dia, né? Aí, eu queria, para falar da pesquisa, deve sair um outro vídeo da Fernanda, que é uma trabalhadora, que hoje é professora, mas já trabalhou, acho, não sei se por negra, uma pessoa maravilhosa, militante, assim, da causa da educação, e ela escreveu aquele texto sobre a carne mais barata, a carne, né, da 6x1. E ela explorou um dado lá que foi o seguinte, ela pegou, portanto, Tomás, as mulheres que têm filhos, aí mulheres negras e brancas que têm filhos. Ela fez que filtro que ela fez? Ela viu que as mulheres negras, quando comparadas às mulheres brancas que têm filhos, as negras têm maior incidência de mães solteiras.
Cara, isso diz muito. Eu vou pedir para ela gravar esse vídeo. Isso, assim, é a cara desse Brasil. É a cara da Mama África, entendeu? É, é, é a cara disso. Os dois grandes processos, e vamos voltar para a cidade, Fernando, assim, que tem no neoliberalismo, do ponto de vista do arranjo urbano e da sua simbiose com a economia, são o quê? É a população carcerária, que é basicamente a população negra, que está escondida, invisível, presa, e a população moradora de rua. E desculpe, eu sempre peço desculpa quando eu uso esse termo, tá? As pessoas podem trazer um monte de conceitos, olha, morador é situação... Assim, essa situação é tão conjuntural que essas pessoas vivem, nascem, se reproduzem, morrem. Porque isso está ocorrendo nos Estados Unidos, isso está ocorrendo aqui, está ocorrendo na América Latina inteira. E qual é o funil que faz com que ele vai verter para esses dois caminhos? É o trabalho precarizado. É o funil do trabalho precarizado. Não é? Elza Soares, a carne mais barata é a carne negra que vai direto para os hospitais psiquiátricos, que vai direto para os sacos pretos. Ou seja, e aí essa é a privatização, aquilo que o Jones tem. O Jones Manuel, eu não conheço o Jones, mas o Jones Manuel, que é um menino, né? Tem 30 e poucos anos. Eu, de idade para o seu pai dele, tem 50 e tantos anos. Mas o que coloca, mas não é, coloca porque ele tem clara evidência, coloca porque isso é o que o mundo está apresentando, como saída, privatização dos presídios e privatização e acabar com a política de saúde mental e privatizar e recriar manicômios. Essa é. E o que é preciso dizer que a 6x1, porque ela é a síntese do trabalho precarizado, é o grande funil que prepara a pessoa para chegar aí. Né? Porque, veja bem, qual é a saúde mental da pessoa? Por que o filho, meu filho, minha filha, pode ter direito ao acesso aos serviços, etc., etc., e o filho da 6x1 não? Então, esse gancho, talvez aí que tenha feito sucesso eu também não conheço o Rick, talvez tenha sido a perspectiva dele traduzir no momento de estafa, sabe, daquele momento, por exemplo, eu não tenho nenhum momento nos últimos anos, porque eu sou funcionário público, cara, né, eu acho um insulto eu reclamar da minha vida. Então, assim, mas eu não tenho um momento que eu diga, vou xingar. Não, não. Esses momentos na 6x1, quando você conversa com os trabalhadores, eles são constantes. Os picos de estresse. Isso envelhece, isso adoece. São os trabalhadores. E a conta disso tudo vai para o Estado, via Previdência, sabe? Via Previdência, e com um ajuste fiscal que vai retirar a Previdência. Você pensou uma trabalhadora 6x1, e eu conheço, que trabalha no varejo, com 3 filhos, 2 autistas, pressionada pelo BPC, né, que o governo agora está comemorando a redução do Bolsa Família, achando que as pessoas saíram. Não, Bolsa Família sai, eu tenho que cruzar os dados, isso é uma hipótese, porque como não é mais possível, o pobre escolhe entre o BPC e o Bolsa Família, como se aí ele fosse culpado. É esse o trabalho, é essa massa de trabalhadores que o VAT, ao meu juízo, olhou. Mas mais do que isso, são os trabalhadores jovens que não têm futuro. Não é porque ele é preguiçoso, não, mas porque como é que eu vou reproduzir minha vida com esse miserável salário? E aí nós estamos pedindo vocês um dia para repor enquanto força de trabalho, para no outro dia você poder trabalhar mais. E eles recusam, não é? Mas isso tem um lado muito bom. Tem um lado de que
demonstra que o trabalho importa ainda. Demonstra que os sindicatos importam, que as associações importam, e que os trabalhadores poderão mudar isso. Eu acho que vai mudar, viu, gente? A batalha tá indo. Às vezes ela, né, mas ela está indo, e é importante a gente politizar, discutir nas escolas. Eu acho que é um debate que, não sei se foi uma estratégia que vocês já utilizaram, que é o quê? Discutir isso nos espaços escolares à noite. Porque ali está o trabalhador da 6x1, na universidade. É o cara que chega cansado, o cara que não dá conta de ler. São meus alunos. Eu inicio a aula, eu não posso dar intervalo na aula, viu, Bruno? À noite. Eu não sei se vocês estudam à noite. Provavelmente não, mas eu não posso. Por quê? Se eu der o intervalo da aula, a aula se prolonga muito. E os códigos começam a aparecer 268, 269, que é o código do ônibus que só passa aquele período. Entendeu? Então, talvez, além do varejo, da panfletagem ali, talvez procurar também esses jovens nas dinâmicas urbanas, nos parques, quando tem descanso eles vão tentar namorar, ir na praia, e nas escolas. Tá? Por quê? Para encerrar, você pode não acreditar, mas no dia de hoje, 43 milhões de brasileiros saíram de suas casas e foram para a escola. Desses, 38 milhões em escolas públicas, que são as mais eficientes do sistema público. Não é? Por que eu tenho esses dados? Porque a gente trabalha com isso e está, inclusive, lançando uma espécie de aplicativo esse mês que vem, no Dia do Professor, que na hora que a Ita quiser saber em quantos municípios brasileiros não tem oferta privada e, portanto, as pessoas dependem da pública, ela vai clicar e vai saber. E vai ficar horrorizada. Porque a eficiência do mercado só chega em partes de Salvador, mas ela não chega em Irecê. Ela não chega em Salgueiro. Ela não chega no Piauí. Entendeu? O que chega é o público. Né? Então, portanto, a gente tem. E tem que ter apoio do governo. O governo está vacilando, todo mundo sabe disso, e não tem negociação, não. É pedir 36 horas, negociar 2 horas a mais e o mundo não vai acabar. Porque se a pandemia não conseguiu destruir, se o Bolsonaro não conseguiu destruir, não é reduzir 4 horinhas, ou 6, ou 8, ou 10. Para mim, tinha que ser 5 por 2. Folga 5, trabalha 2. Como diria o baiano Caetano, né? A gente não é para, a gente é para viver, não é para morrer. Se for por mim, eu sempre brinco assim, a pessoa, eu concordo 5 por 2, aí ele confunde com 2 por 5. Eu falo, não, você vai folgar 5 e trabalhar só 2. Tá bom. Como a gente às vezes faz, né? Pode ir, Fernando. Inclusive, pô, existem previsões, né? Que inclusive é até comentado em algum dos textos do Atlas, de alguns filósofos, de alguns pensadores aí e tal, que falavam que era possível, já naquela época, trabalhar, sei lá, 15 horas semanais, tipo. E aí, tipo, a gente vê a cada avanço tecnológico, né, a piora das condições de trabalho. Então, por exemplo, a Ita, que está aí no vídeo, né, ela é call center, assim como eu, tal, inclusive parceirona aí Aí, das trabalha call panfletagens center? aqui no Bate. Oh, meu Ela tá fardada aí, inclusive, lá. Deus. Aí, sempre ajudou aqui no Bate Bahia, né? Ela, a Fernanda, é, a Jailane, a Beatriz, o Paulo, né? O Matheus, a Gabi, o Victor, né? Enfim, uma galera assim que ajuda bastante, né? E, enfim, se eu for citar todo mundo aqui, eu vou passar, né, as próximas meia hora que falta para a gente terminar falando nomes. Mas, assim, tem uma galera muito boa, né, que tem ajudado muito, assim, o Vasco aqui na Bahia a andar, né, chegar a cada vez mais pessoas, conscientizar as pessoas da importância mesmo da redução da jornada de trabalho, porque, tipo,
a gente vê que, por exemplo, quem é call center, né, tipo, trabalha num local que não tem mais um respeito sobre você trabalhar ativo e receptivo. Então, por exemplo, você trabalha recebendo ligação, fazendo ligação e ao mesmo tempo WhatsApp. Que assim, é uma facilidade para a gente que não está trabalhando, está ali e tal. Ah, marcar uma consulta aqui no WhatsApp, fazer tal coisa no WhatsApp, não sei o que, tal, tal. Mas para quem está trabalhando ali do outro lado, é o inferno. Tipo, tu recebe, sei lá, 1.000 mensagens num dia, e aí, como tem esse aparato tecnológico, né, não, é um avanço, não sei o que, tal, tal, tal. Só que a gente trabalha 6 horas, 6 horas que massacram a gente, num cenário que o nosso cérebro sai praticamente uma gelatina, né? Não consegue pensar direito. Então, assim, é muito comum nas panfletagens, né? E aí, para mim, para Ita, né, que a gente é jovem, tipo, trabalhador e também estudante ao mesmo tempo, né? E a gente encontra outras pessoas nessas mesmas condições. É muito comum a pessoa chegar e falar assim, tipo, ó, eu estudo, mas assim, eu chego na faculdade e não entendo nada. A professora tá falando lá na frente, porque minha cabeça, tipo, ou tá muito lenhado, né, por conta dessas condições de trabalho, ou tá, sei lá, já pensando em, tipo assim, pô, tô sem tempo, tenho que chegar em casa, fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa, cuidar de filho, e ainda para quem tem filho, é uma condição ainda piorada, né, como foi comentado ali, tipo, a famosa jornada dupla, né? A Jailane, ela fez até um vídeo, né? Que ela é lá de Juazeiro. Ela entrevistou uma moça, né? Tipo assim, é jornada tripla o bagulho. Tipo, tem que trabalhar fora de casa, tem que trabalhar dentro de casa, né? Trabalho doméstico. E ainda tem um terceiro trabalho que muitas vezes a gente até não percebe, que é o trabalho de cuidado, né? Coisa assim que, tipo, é muito mais, assim, recentemente que eu tenho percebido, assim, por exemplo, como, sei lá, tem algum familiar que ficou doente, que vai ficar responsável por cuidar, vai ser a mulher, não vai ser o Sim. homem, né? Então tem ainda assim essa jornada. Fernando, deixa Enfim, eu perguntar uma coisa pode para comentar. vocês, que é para colocar Uhum, no debate, porque isso é uma coisa que a literatura aponta, a gente constata na pesquisa, e que é uma coisa que é um ponto muito importante. Veja bem, a história do século XX é a história de uma grande promessa que não foi cumprida, né? Essa é a promessa da progressão via trabalho. Esse tema, inclusive, era muito estudado, né? A progressão, que eu digo material, tá? É o que significa? Eu sou produto do ocaso do fim desse tempo, que era um tempo em que você poderia entrar num trabalho, Bruno, e se planejar, e ter progressão no trabalho, funcional e material, que era traduzida no salário e em algum prestígio. Né? Mesmo na construção civil, na indústria, isso era muito comum, não é? O que eu tenho notado no varejo e também no call center, pelo menos aqui, é que, posso estar errado, é que uma parte dos jovens não querem saber da progressão. Por quê? Ela é tão pequena em termos salariais, né? Então, por exemplo, a diferença entre um operador de caixa e um fiscal de caixa, R$ 250, R$ 200. Ou no call center são referências muito parecidas. O que isso significa? Você não tem mais, nesses trabalhos, a progressão de salário de 1% ao ano. Quer dizer, não existe isso. Então, você não tem a possibilidade de aprender, né? Então, por exemplo, eu entrei na construção civil como a carteira assinada como servente, depois poderia ser apontador, auxiliar de almoxarife. Você tinha ali uma série de coisas que você podia crescer. Hoje você não tem isso. Né? Você não tem isso. E aí esse jovem, ao recusar isso, ele é incorporado com um monte né, de preconceitos e tudo, de máscaras que colocam nele, né? Então, acho que esse é o tema central. Nós não temos a mobilidade do trabalho garantida, tá? E também não temos a tradução dessa mobilidade do trabalho pelo viés da qualificação. É também uma ilusão achar que os tempos de estudo
né, em linhas gerais, para esse trabalhador precário, também vai se traduzir, com exceção, talvez, das licenciaturas, entendeu? Mas esse trabalhador precário faz um curso, por exemplo, de administração, etc., fora os EADs da vida, necessariamente esse curso, quando ele chega lá na Oi, na Vivo ou nas pequenas empresas, ele não vai mostrar o diploma dele e falar qual é a minha esperança aqui na ITA. Vai crescer, eu posso crescer na empresa, não é? Só investir no caixão bem bonito. Então, esse é um dado que a gente tem que explorar e nunca deixar de entender a questão global do problema, que é, de fato, o neoliberalismo. Não é? A ideia de que a democracia será construída a partir da competição absoluta, não é? E isso é muito perigoso. Eu acho que é por isso que esses jovens estão absolutamente cansados. Aqui em Goiânia, eu posso estar enganado, mas alguns meses atrás, basicamente uma idosa que trabalhava em um atacado foi morta. As cenas de violência que você tem contra operadores de caixa, e olha novamente o dado bonito que a pesquisa mostra. Bonito do ponto de vista do arranjo de um pesquisador que olha, mas trágico. Operadores de caixa são quase sempre mulheres. E elas estão expostas à violência, grandes filas, reduções, etc, etc. Eu conversei com uma operadora de caixa, Fernando, de um grande atacado, que ela falou, hoje foram só 3. Eu tive que enfrentar todo mundo, 3 caixas. Aquelas filas, todo mundo xingando, todo mundo querendo, entendeu? Então, essa dimensão, eu acho que a gente podia, no futuro, né, discutir, eu não quero tomar muito tempo de vocês, já mais de 1 hora, né, talvez fazer isso, a gente encaminhar para novas parcerias. Eu acho que o VAT, deixa o Gabriel falar agora, poderia, né, se quiser entrar na pesquisa, a gente teria uma cartografia muito exata a partir do momento que entrasse, todos os dados são socializados. Fernando participou de uma experiência coletiva, né, Fernando? Que foi a produção do Atlas, todos foram autores, não tem essa história de fazer coisa, esperar divulgar os dados para depois publicar numa revista, não, com a gente não tem disso, a gente não está preocupado com isso, tanto é que nós vamos disponibilizar as planilhas também, para que vocês possam pegar, ver, fazer novas interpretações, tá? E aí, para a gente construir. Vai lá, Gabriel. Desculpa o prolongamento. É o Gabriel. Eu acho que é o Gabriel aqui no celular aí. Gabriel, tu estiver falando, bem, teu áudio tá sem som. Estão me ouvindo aí agora? Agora tá. sim. Opa, beleza. Então, há uns 5, 6 anos atrás, eu trabalhei em telemarketing e, na verdade, para mim, trazendo contraponto aí do que o Fernando falou, até para entender como que a gente pode debater um pouco mais, contrapor, né, com argumentos revolucionários ali, que, na verdade, eu achava até bom, né, a escala de 6 horas ali, o 6 por 1, porque na época eu fazia faculdade, e aí eu pensava assim, pô, eu vou ganhar um salário mínimo trabalhando 8 horas por dia, eu posso ganhar um salário mínimo trabalhando 6 e abrir mão de um dia do meu final de semana. Então, a minha lógica, né, é que, pô, se eu faço faculdade à noite, é mais fácil trabalhar 6 e chegar mais cedo na faculdade, com um trânsito mais tranquilo, do que eu trabalhar 8 e sair 6 horas e chegar quando a aula já tiver começado, enfim, não dá tempo de fazer um pouco mais de atividade ali na entrada, né? Então, esse foi o meu raciocínio, pelo menos há alguns anos atrás, né? Então, eu achava que trabalhar 6 horas por dia era até uma vantagem em comparação com quem trabalhava 8, né? De segunda a sexta, né? E aí eu trabalhava ali, no caso, segunda a sábado, mas variando, né? Eu podia trabalhar feriado, outros dias, né? Só trazendo o contraponto. E o que o Tadeu falou aí realmente é verdade sobre a questão de você progredir. Às vezes as pessoas nem querem, porque ela vai assumir a responsabilidade para ganhar 200, 300 reais a mais, nem compensa. Então é melhor continuar ali como operador de telemarketing mesmo e fazendo o seu ali na sua, do que você talvez evoluir para supervisor e ter que bater meta e daqui a
2, 3 meses ser demitido porque não conseguiu ali, né, bater as metas ali. É, e uma coisa que sempre pegava assim, pelo menos, né, no meu ambiente social ali, né, é que as pessoas ficavam muito revoltadas sobre o valor que eles recebiam por mês em comparação às retenções, né? Então ele conseguia As reter retenções. clientes, ou às vezes até vender muito em uma determinada operadora, e isso não se revertia, né? Então, se você faz um cálculo simples ali de, por exemplo, de venda ou de retenção, que você faz 10, 15, 20 retenções por dia, em média, né? E aí no final do mês tu ganhou, sei lá, uma comissão de R$ 300, cara, isso aí, sei lá, 1 ou 2% do que você gerou de lucro para a empresa. Então o pessoal ficava muito puto com isso, né? Fala assim, pô, eu retive um monte de pessoas aqui em planos, inclusive, a operadora que eu trabalhei foi a Oi, né? Em planos, às vezes, caros, de R$ 99 na época, né? E em troca ele recebeu uma comissão ali que, às vezes, nem compensa o estresse, né? O desafio ali de bater aquela meta. Então, isso que pega muito, né? Então, eu acho que tem esse lado aí que o Fernando falou, que é um lado mais, pô, eu vou me estressar, né? Vou acabar com o meu psicológico, mas eu acho que eu sou mais da linha do raciocínio de tentar mostrar para o trabalhador que ele produziu um absurdo, em troca disso ele não ganhou absolutamente nada, né? Gabriel, então, e você trabalha em que hoje? hoje eu trabalho na área de TI. TI. Você fez que curso? Eu estou fazendo ainda, né? Análise e desenvolvimento de sistemas. Sabe por que eu digo isso? Só uma coisa, uma curiosidade aqui. É porque qual é o perfil do adoecimento? E eu vou falar por experiência Uhum. própria, tá? Quando a gente é jovem, né, a gente estava falando de hambúrguer, ontem conversando com uma aluna também que trabalha em hamburgueria. Quando a gente é jovem, né, quando eu, por exemplo, eu trabalhava no banco à noite, e olha que o banco reduziu a carga horária e os bancos não faliram, né? Tá. Então, eu conseguia trabalhar à noite, né, nos dias de plantão, que era compensação, conseguia passar num pit dog, aqui se chama pit dog, fazer um lanche, um hambúrguer daqueles bem, ir para casa e no outro dia, às vezes, acordar cedo e ir para a universidade e estudar, tá? Qual é o problema disso? Isso, ótimo, ótimo, perfeito. Isso cobra um preço ao longo prazo. O meu preço, por exemplo, foi um pouco de lesão por esforço repetitivo. Porque quando a gente é jovem, nós pensamos que o mundo é inesgotável. Então, eu vou cumprir cargas horárias, eu vou, por exemplo, eu tenho um aluno que estou orientando ele agora, ele era call center e Uber ao mesmo tempo. Né? Call center, olha a loucura dele, hoje ele é só Uber. Né? Então, o problema é que, longo prazo, não é? O médio prazo, isso acaba com a nossa saúde, né? E vai só repondo. Então, por isso, quando isso é associado a sistemas previdenciários, a reforma de previdência, não sei o que, o número de afastamentos por atestado, né? Isso diz alguma coisa sabe? Isso diz alguma coisa. A pessoa há um adoecimento generalizado. Eventualmente, nós vamos encontrar pessoas como você, que fizeram uma opção racional, e você não está errado, eu fiz a minha, mas a juventude massacrada, só caminhar para o encerramento mesmo, a preocupação é o futuro dela, sem previdência, sem saúde, envelhecida, e com o mundo de consumo aparecendo à sua porta, e ele não tem condições, coragem de acessar todas as promessas que foram feitas de mobilidade pelo ambiente de trabalho, ao passo que as empresas lucram e lucram e lucram, né? Então, assim, esse é o debate que nós teremos que fazer, e eu acho que nós vamos ganhar. Vamos ganhar por quê? Porque a observação do Fernando também bate com a do Gabriel, que ele está corretíssimo.
falar do lucro das empresas também, não é? Porque senão a gente vai reproduzir, e agora para encerrar mesmo, Fernando, já para ter uma fala mais divertida, eu acho, um velho filme dos Trapalhões, não sei se vocês lembram, que eram os Trapalhões e o Mágico, é um que tem o circo, Lucia Lins e tudo mais, e tem a história do Barão, essa é a história do Barão, e eles elegem o Didi para ir pedir um aumento para o Barão. E o Barão pega um saco de dinheiro, coloca na mesa, isso é para imposto, isso é para isso é para aquilo, isso é para comida, e o Didi fica constrangido e pede o dinheiro do Dedé, do Mussum e do Zacarias para colaborar com o patrão. Porque ele ficou com dó do patrão. Não é? Porque esse é um bom discurso que ele apontou, ou seja, o lucro tá escondido, né? Tá bom? Então, eu não sei, Fernando, eu acho que está na hora de liberar vocês, mas, assim, agradeço demais. O Fernando vai sortear, né, Fernando, uns Atlas? Isso, o planejado é durar 1h30, né? A gente está aí com Ah, 1h20. tá na hora, então. Tá quase lá. Inclusive, só fazer um último comentário, assim, a desgraça capitalista, né? Assim, leva a esse crescimento da falta de esperança, né? Por exemplo, isso faz com que a gente, por exemplo, é cada vez mais comum, sei lá, a pessoa, a partir desse mundo, né, que está muito ruim, a gente vê um crescimento, por exemplo, das pessoas cada vez mais se tornando religiosas, o que não é um problema, né? Porque, inclusive, até mesmo, por exemplo, do que é uma esperança para muitas pessoas, né, que é se apegar a uma religião, acaba que até mesmo a escala 6 por 1 ela é inimiga, né, dessa fé. Porque muita gente que Perfeito. a gente dialoga, inclusive, a gente estava no mercado, não foi esses dias aí, fazendo uma panfletagem, tinha uma senhora, assim, que ela comentou que, tipo, ela não tem tempo para ir para a igreja, às vezes, porque Sim. trabalha nessa escala aí é bastante complicado, né? E, enfim, uma última coisa, Tadeu. Eu não sei se a Érica, ela tá aí ainda, mas a Érica é uma pessoa que ela trabalha, né, como advogada, e aí muita gente pode falar assim, porra, advogada foda, deve ganhar bem pra porra, só que, ó, negativo. Hoje em dia, tipo, tem muita advogada aí em situação de autônomo mesmo, muitos professores, na verdade, né? E aí eu tava vendo que no Atlas, né, na pesquisa mesmo sobre a 6 por 1, uma das coisas que foi identificada, e aí eu acho que muitas pessoas aqui vão se identificar com isso, né? É que muitas vezes a gente, dentro da empresa, acaba tendo meio que um receio, uma vergonha de pedir uma troca, né, de horário. Então, quero folgar tal dia. Preciso, né, mudar de turno naquele dia. A gente acaba que fica com vergonha dentro da empresa e receio dentro da empresa de estar pedindo essas coisas. E aí uma parada muito interessante que foi identificada nessa pesquisa é que quem mais pede troca de horário é a empresa. Inclusive, quando eu percebi isso assim, na prática, eu Esse é um comecei tipo, dado a bom, é também. verdade. Inclusive, eu comecei a assistir, tipo, não, poxa, eu preciso trocar tal dia sem vergonha nenhuma. Troco, peço e acabou. Mas aí, assim, tem uma coisa que a gente precisa discutir que é sobre o trabalho intermitente, né? Como ele, por exemplo, na pesquisa até fala sobre isso, como ele transforma, né, o trabalhador aí em uma mera ferramenta, né, à disposição ali da atividade do empresário, né? Então, a gente aqui que está trabalhando com a chave de fenda, acaba que a gente vira a própria chave de fenda, né? Nesse trabalho intermitente. Foi aprovado lá em 2017, né, com a reforma trabalhista do Michel Temer, e que basicamente abriu as portas assim para, por exemplo, o pessoal está trabalhando de Uber. No caso da Érica, por exemplo, ela está trabalhando como advogada autônoma. Enfim, um trabalho assim que tipo joga mesmo nas costas da gente, tipo grande parte do risco do que é um negócio empresarial, né? Porque quando um empresário ele chega para a gente e fala a favor da escala 6 por 1, ele sempre coloca, não, que assume todos os riscos é o empresário, não sei o que, tal, tal, tal. E, tipo, com esse trabalho intermitente, basicamente o cara joga
boa parte, né, dos riscos da empresa, assim, para cima do funcionário, né? Então, tu precisa estar disponível, né, a qualquer hora e, como foi comentado, tipo, todo o lucro, né, desses riscos, né, vai exclusivamente, assim, para o empregador, né? Então, é um negócio que a gente precisa estar discutindo, né? Aqui na Bahia, a gente vai ter um evento do pessoal que é AFT, né, que é Auditor Fiscal do Trabalho. Inclusive, é uma galera muito boa que estava vendo a audiência da Érica, da subcomissão, né, que está discutindo a escala 6x1. Teve também uma discussão no Senado, né, com o Paulo Paim, para discutir a redução da jornada de trabalho. E aí, uma das coisas que o pessoal que é auditor fiscal do trabalho trouxe, ó, a gente pode até reduzir a jornada de trabalho, só que a gente vai ter que ter cada vez mais auditor fiscal, porque as empresas, elas vão descumprir. E não vão descumprir pouco, não. Vai ter que ter tipo, um aparato muito grande, assim, para estar atento a essas questões. Mas eu queria que você falasse mais sobre essa questão, assim, da reforma trabalhista, desse trabalho intermitente, para a gente fechar e ir para esse sorteio. Eu já vou abrir aqui o site para a Fernando, deixa eu te gente fazer uma pergunta. iniciar Você enquanto está você vai falando. estudando? Você está estudando? Você faz o Uhum. que mesmo? Filosofia. Não, você tinha me dito, verdade. É porque você tem esses insights, assim, e eles é próprio de quem enxerga a coisa de modo, né, um pouco diferente. Veja, qual é a história do capitalismo? E isso é muito importante entender e ter isso muito claro. Ela é a história da socialização dos riscos do trabalho com o Estado. Na nossa história, os riscos do trabalho, os riscos laborais, foram socializados com o Estado. Né? O Estado reproduz a força de trabalho. Né? Então, seja produzindo habitação popular para as camadas, seja criando sistemas de aposentadoria, seja financiando o transporte público, seja abrindo crédito para empresas, etc, etc, etc. Né? Por exemplo, o crédito agrícola, o Plano Safra, ele basicamente é para a escala 6x1 no campo. Tá? 98% dos trabalhos formais no campo, 98% é mais do que na cidade, são de vínculos acima de 40, eu acho que 96, 98, acima de 40 horas. Portanto, a jornada de escala 6x1 está no campo. Porque foi a jornada escrava na nossa história. Sobre o trabalho intermitente, esse texto do Elias é muito bom que está aí. O Elias é um advogado sindicalista, ele lançou o vídeo fazendo o chamamento e tem o texto, não é? E é mais uma ideia de deixar o trabalhador à sua plena disposição. Não só isso, tem os bancos de horas, que você acaba com hora extra, e tem todo um repertório de algo que foi feito lá atrás, que o Lula prometeu, diga-se de passagem, revogar a reforma trabalhista, como tantas outras reformas, né? E não cumpriu. Isso a gente tem que ter em mente. Quando vier uma reforma daquelas, a gente tem que ter em mente que isso vai atingir o trabalhador. Uma reforma da Previdência atinge o trabalhador na sua jugular. Por que a grande tesão dessa matriz do governo é desvincular o salário mínimo? Se você desvincular o salário mínimo da Previdência, você acaba com os trabalhadores. Ok? Então, assim, a Previdência tem toda a relação, a Seguridade Social, de maneira geral, com a escala 6x1. Então, a gente tem que manter os olhos abertos para isso. E, assim, no que for possível, a gente ajudar vocês na interlocução. Tem o canal do Observatório do Estado Social, tem uma série de animações, é uma coisa muito pequenininha, chamado Por que o Estado Importa? Né? Se vocês quiserem se inscrever, dar sugestões, se quiser participar. E nós estamos criando uma playlist da 6x1, viu, Fernando? Lá, porque tem muita coisa da 6x1. E eu vou abrir para a Gabriela. Vai lá. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Gabriela Borges, uma mulher travesti, negra, periférica, moradora aqui do Baianão,
de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, e fui contemplada com as falas, mas eu queria complementar na questão racial e de gênero, né? Que nós, mulheres negras, somos as que mais sofrem nessa questão trabalhista, né? Ocupando empregos subempregos e com renda muito abaixo do mercado, né? A mulher ganha menos que o homem, a mulher negra ganha menos que todos eles. E a nordestina ganha menos ainda. Lembrar da PEC das domésticas, né? Porque já foi falado aqui do cuidado, né? Da mulher, essa que cuida. Então, as domésticas foram por muito tempo exploradas, né? Até que teve essa PEC aí da doméstica, mas mesmo após essa legalização, essa lei, ainda há exploração. Vamos lembrar o caso da Sônia, né? Uma mulher negra, deficiente auditiva, escravizada, né? Lá no sul do país pelo um desembargador. Também do caso da Mirtz, né? Uma empregada doméstica de uma mulher branca de elite que teve a vida do seu filho ceifada, o Miguel, que até hoje não foi punida, né? A patroa lá que matou o Miguel, né? E também das mulheres trans travestis, que é este lugar que eu falo, né? Que a maioria das mulheres trans travestis, 90% delas, estão na prostituição compulsória como único meio de sobrevivência, né? Essa profissão que é tida como a mais antiga do mundo, né? A prostituição. Também a regularização no Brasil também em relação à prostituição, né? Em alguns estados, cidades, tem até sindicatos, como o caso de Minas Gerais, que tem o sindicato das mulheres trans, travestis, prostitutas, e mulheres cis também prostitutas. Lembrar a Érica Hilton, que foi lembrada aqui também, que é uma travesti, primeira mulher travesti eleita deputada federal pelo estado do São Paulo, é a primeira mulher negra eleita pelo estado de São Paulo. Então, esse recorte racial, ele vem sempre junto, porque o país que nós vivemos é extremamente racista, machista, patriarcal e transfóbico, né? A Bahia, por exemplo, nunca elegeu uma mulher negra e é o estado mais negro fora da África. E temos uma parlamentar federal negra eleita pela Bahia. Então, esse recorte racial aí na questão da exploração, do trabalho, de mulheres negras, mulheres trans, travestis negras, é muito evidente, latente, infelizmente, ainda no Brasil, né? Que é preciso também este movimento, né? Vida além do trabalho, também olhar e pensar em políticas públicas também que possamos construir para reparar essa violência de Estado contra mulheres negras, cis, trans ou travestis. Essa é a minha pequena contribuição que eu queria passar aqui e também agradecer, né, por esse espaço, por esse momento histórico revolucionário. Só a luta muda a vida e ousando lutar, nós vamos vencer. Axé. Axé, obrigado. Ótimo. Que bom, Fernando. Muito bom. Ótimo. Parabéns pelo seu grupo é bom. Inclusive, só pincelar um pouco assim o que a Gabriela trouxe, né? Enquanto a gente estava aqui falando, né? Eu moro no bairro aqui periférico, né? Moro no Cabula, tal. Moro sou vizinho aí da Ita, né? A Ita deve ter, quer dizer, a Ita tá no trabalho, né? Mas basicamente tá passando um helicóptero aqui da PM, né? E aí assim, isso é muito comum. Então, por exemplo, esse estado, né, capitalista que a gente está aí, tipo, né, os corpos que eles não conseguem explorar, eles matam, né? Então, aqui na Bahia mesmo, o genocídio da população negra é um negócio assim que tá absurdo, tipo, por mais que tenha um governo, né, que se diga de esquerda, do PT, já tem, né, cerca de 20 anos no governo do estado, tipo, esse cenário não se alterou, né? E é uma parada assim para a gente estar pensando também e falando sobre. Mas, para além das coisas ruins, né, galera? Vamos falar aqui de coisa boa. E aí, assim, agradeço novamente, né? A presença do Tadeu, a disponibilidade sempre aí, né? Sempre uma pessoa muito solícita. E também vocês, né, que estão aqui, fazendo esse espaço acontecer, né? Tá aí, né, na presença, tá falando aqui no áudio, tá
falando no chat, então a interação assim, fenomenal, muito boa mesmo. Espero que a gente possa, né, reproduzir esse espaço assim depois, né, com outros temas, enfim. Mas vamos lá, como é que vai funcionar o sorteio? Eu vou exibir tela aqui para vocês, deixa eu ver. Quem manja de rifa conhece, né? Tem um site aí, sorteio de números. O que vai acontecer? A gente está atualmente, e aí eu vou pedir para que ninguém saia da sala, tá? Para a gente conseguir fazer isso direitinho. A gente está atualmente com 31 pessoas na sala aqui. Essa lista de presença, ela é por ordem alfabética. Então, eu vou colocar o número total de pessoas que a gente tem, e aí eu vou, conforme o número, vai ser o nome da pessoa. Então, por exemplo, tá ali a DM do Genefil como o primeiro. Desconsidera o número 1. O número 1 inválido, não pode, porque eu estou nessa conta. Número 2. Inclusive, o Meet, quando você exibir tela, ele duplica a conta, né? Então, o número 2 também vai ser a DM do Genefil. Então, não vai contar esses dois aí. Vai contar, por exemplo, a partir do Agnaldo. Então, o Agnaldo vai ser 1. A partir do Agnaldo, até lá no final, vai ser o sorteio, certo? Deixa eu só contar direitinho aqui isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20. É isso mesmo. 31. Pronto, então tá aqui. A gente vai sortear 3, né, Tadeu? 3. Pronto. Tinha 37 antes, 31 agora. Vamos lá. Isso é muito bacana. Olha. Número 4, 22 e 8. Número 4, Agnaldo é 1. Também. Breno, 2. Beatriz, 3. Eduardo Costa, 4. Ganhou um exemplar. Próximo número, 8. Cadê, meu Deus? Evaldo, 5. Fabiana, 6. Fernanda, 7. Fernanda Beatriz, 8. Fernanda Beatriz levou o segundo exemplar. Aí o próximo é 22. Fernanda Beatriz, pelo visto, ficou feliz, né? O Eduardo, pela primeira vez, ele ganhou um sorteio e logo de um Olha livro só, sobre a caridade. olha só. Vamos lá, 8. 9, Gabriel 10, Bergamini 11, Canguçu 12. Meu Deus, quantos Gabriéis, viu? Landim. Eu falei Canguçu 12, não foi? Landim 13, Gabriela 14, Gabriel Gideão 15, Isadora 16, Ita 17, Ítalo 18, João Pedro 19, Arise 20, Pedro 21, Pedro Lucas 22. Pedro Lucas é o sorteado, se não me engano é de Brumado, né? Então, Brumado vai receber aí o terceiro exemplar. E é isso, pessoal. Assim, muito Não, obrigado mas mesmo você por não estar. falou, Fernando, como é que ele vai ser Oi. enviado? Porque você não tem esses exemplares, não é? Ah, verdade, 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 verdade. Então, eu vou fazer o Assim, me seguinte: manda uma. mandem o endereço para o Fernando, ok? Uhum, O Fernando me encaminha o endereço e eu tento postar, porque eu vou ter que pegar, porque esses atlas estão em Aparecida com a Tatiane, que eu não tenho cópia deles. Na verdade, eles estavam no Rio e vieram. Aí, o que acontece? Eu uhum, acho que até quinta-feira que vem, eu posto, né? Tem uma questão no correio que você posta a preços módicos, que eles falam que são livres, tá? E o Fernando uhum. faz o compromisso de, se não chegar nos próximos 15 dias, ele me cobrar. Pode ser, Fernando? Pode sim. Então fica combinado assim. Todo mundo as 3 pessoas que ganharam têm meu contato, né? Estão no grupo do WhatsApp do BAT aí, ou Uhum. do comitê, então pode me mandar mensagem que a gente vai fazendo esse diálogo aí para chegar na cidade. Então é isso, Perfeito. galera. Terminamos. Uma muito boa noite aí para vocês, bom final de noite e abraço. Nos vemos aí na luta. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Boa sorte para todos. Próximo encontro, essa escala cai. Aí você articula aí, Fernando, se Tomara. precisar
de refazer o questionário, a gente faz, tá bom? Perfeito. Tchau, Um Rinaldo. abraço. Tchau para todos. Um abraço. Foi Tchau, ótimo. tchau. Tchau.